E nós vamos pensar agora nessa noite, ainda em Efésios, a igreja gloriosa e a igreja santa. É um texto mais pesado e talvez um pouco mais denso. Eu convido você a ler comigo Efésios capítulo 5. Abra aí comigo, texto de Efésios capítulo 5. Eu percorro do verso 22 até o verso 33. Obrigado. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22 até 33. Esse texto está baseado em um contexto em que Paulo está falando a respeito das mulheres e da relação das mulheres com os maridos, mas nós focaremos não na questão do casamento, mas a proposta é falar a respeito da igreja, conforme o texto está escrevendo para nós. Efésios 5, de 22 a 33, diz assim o texto sagrado: Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele se entregou e entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem a quem ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada um deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, oramos mais uma vez suplicando orientação, iluminação, esclarecimento do Senhor para a tua igreja. Nós estamos em festa, nós estamos celebrando os 14 anos da história da nossa igreja e mais uma vez queremos ser guiados e orientados pela tua palavra. A tua palavra é inerrante, a tua palavra é viva, eficaz, e nós oramos para que essa palavra entre na nossa mente, transforme o nosso coração e mude a nossa forma de pensar. Que a nossa igreja, a partir desse momento, seja mais santa, ou busque mais a santidade e busque mais a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós nos rendemos e suplicamos que o Senhor fale conosco. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Paulo conhecia muito bem o contexto daquela igreja. Paulo conhecia o contexto da cidade. Paulo viveu ali, andou ali. Paulo nutriu muito carinho e muito afeto por aquela igreja local, por aquelas pessoas, a partir dos estudos, a partir daquele momento em que ele passa 3 meses ali na sinagoga, invadindo as sinagogas, falando abertamente a respeito de Jesus. Ele começa a receber os judeus, ele começa a receber os gentios, uma certa perseguição sobre a vida do apóstolo Paulo, mas o texto de Atos vai dizer para nós que Deus, por intermédio de Paulo, fazia curas, milagres, e até alguns curandeiros da cidade ficaram olhando para Paulo, entendendo ou tentando compreender de onde vinha tanto poder, tanto milagre, tanta cura, tanta palavra da parte de Deus. E o apóstolo Paulo então pregando abertamente aos judeus, aos gregos, e falando publicamente que Jesus Cristo é o grande Senhor. Só que nós precisamos lembrar que a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, voltada ao
culto a Ártemis, ou a deusa Diana. Então tudo na cidade era voltado para aquela situação de idolatria, onde as mulheres se dedicavam no templo para agradar então a grande Diana, deusa daquela cidade de Éfeso. Então Paulo está ali nesse confronto, pregando o evangelho, e tudo isso vai mexendo com a situação da cidade. O texto de Atos também vai dizer para nós que Paulo fica ali 2 anos, e nesses 2 anos Paulo consegue formar uma igreja. E aí nós precisamos entender a força, o poder da oração e como Deus usava o apóstolo Paulo. Quantos irmãos aqui já conviveram nesse processo de plantação de igreja e já começaram ou já viveram essa experiência de início de igreja? Quantos irmãos? Quanto tempo demora para a gente plantar uma igreja? Melhor dizendo, quanto tempo demorou para a gente plantar essa igreja? Nós estamos comemorando 14 anos, mas o nosso pastor emérito, o pastor Júnior, esteve aqui ontem entre nós e disse que há mais de 30 anos esse trabalho começou. 30 anos. E depois esse trabalho foi para a casa da nossa saudosa irmã Cecília. E depois ela vai para a casa pastoral aqui na João Martini Filho, onde eu morei. E depois nós viemos para esse espaço, para essa localidade, Rubião de Almeida. Mas essa igreja demorou 15 anos para começar a andar com as suas próprias pernas. Mas agora veja aqui nesse contexto, de uma maneira extraordinária, no início da igreja, em 2 anos Paulo planta a igreja, mas ele planta a igreja numa metrópole onde havia outras divindades, onde o povo vivia em prol da idolatria dessa deusa. Havia amuletos, havia medalhinhas, havia um ourives lá chamado Demétrio, que vivia de vender, como que chama? Objetos e... fugiu o termo técnico agora. Estatuetas da deusa, e havia então comércio. O pessoal pressiona Paulo precisa fugir daquela cidade, e é muito interessante porque depois em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo vai dizer e vai chamar a igreja, conforme nós ouvimos também ontem, e vai se despedir da igreja. E aí o texto vai dizer que é muito afeto, muito abraço, e eu não sei se nós estamos preparados para despedidas, porque na realidade Deus nunca nos fez para despedidas. Quem aqui gosta de despedida? Chororô. Pensa, o apóstolo Paulo chega para a liderança da igreja, e toda a igreja, depois de 2 anos de caminhada, e diz o seguinte: nunca mais vocês verão o meu rosto. Eu vou para Jerusalém e vocês nunca mais me verão. Então, pastoreiem, lembra o texto de ontem que o pastor pregou? Pastoreiem o rebanho de Deus, cuidem da igreja. Agora, veja que Paulo, ao se despedir da igreja, sabia que essa igreja estava num contexto de idolatria, mas ela era uma igreja gloriosa. O nosso contexto também é desfavorável contra a nossa igreja ou contra o evangelho em nossa cidade, mas nós somos e devemos continuar sendo uma igreja gloriosa e santa no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida. A geração de Éfeso era uma geração extremamente pervertida, extremamente idólatra. E é nesse contexto que a igreja vai brilhar. E é por isso que Paulo vai falar de casamento. Agora você vai entender porque Paulo está colocando essas realidades. Paulo está dizendo o seguinte: na cultura grega existe hierarquia, e no reino de Deus também tem as hierarquias. Então vocês precisam entender que quem manda, quem comanda a igreja é Jesus Cristo, o seu cabeça. E todas as orientações vêm por Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus. E por isso ninguém manda na igreja. Quem manda na igreja é o cabeça, o dono da igreja, aquele que fundou a igreja. Então Paulo vai mostrar para nós algumas dessas realidades e apresentar algumas características da igreja do Senhor Jesus. A primeira característica é que Cristo amou a sua igreja. Aí você pode repetir assim comigo: Cristo me ama. Vai lá comigo?
Cristo me ama, Cristo morreu por você, Cristo ama a sua igreja, antes de você nascer, e agora está em pauta, né? Pelo menos foi nessa semana em pauta, a questão do aborto, né? Mas antes do ventre, antes da concepção, diz a Bíblia que Deus já nos amava, antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1:1, Deus já pensava na igreja, Ele já te amava. Veja que o texto vai dizer aos maridos: maridos, amem as suas esposas, e esse amor aqui é um amor ágape, é um amor de entrega, porque Cristo amou a igreja. Então qual que é o padrão de amor para nós cristãos? O nosso padrão de amor é Jesus Cristo. E como Jesus ama? Jesus ama com toda a intensidade do seu coração. Na ocasião do lava-pés, diz João, o evangelista, que Jesus nos amou até o fim. Jesus nos amou até as últimas consequências. Então o que é a igreja senão um povo amado? Um povo amado por Deus, um povo que recebe esse amor de Deus, e Jesus nos ama de uma maneira tão intensa que Ele se entrega a ponto de dar a sua vida lá na cruz do Calvário. Então o que é a igreja? A igreja é o povo salvo e marcado pelo sangue de Jesus, é um povo que tem amor, e é por isso que Jesus mesmo disse que nós marcaríamos o mundo se tivéssemos amor entre nós. Então o que é a igreja? É um povo que se ama, é um povo que recebe o amor de Deus. E se tem um ambiente onde nós percebemos e sentimos o amor de Deus, é quando nós estamos na convivência cristã. E a gente fala o seguinte: olha como Deus ama aquela pessoa, olha como Deus encontrou aquela pessoa. Ao chegar aqui perto do templo, eu deixei meu carro aqui virando, tinha alguns companheiros de time. Eu preciso falar isso. A Flávia estava esperando. A Edna até falou: pastor, você está mais contente hoje. Eu tinha uns companheiros de time lá. Os companheiros de time torcendo ali na esquina. Eu falei: ah, legal. A gente tem a mesma identificação, mesmo escudo, mas não os mesmos comportamentos, não as mesmas ligações. Você tem um amor por uma agremiação futebolística. Nós temos um amor que transcende qualquer outra relação, porque o amor que nós temos e sentimos e vivenciamos é o amor de Deus por nós, e por isso a igreja não pode ser comparada a nada. Nada pode ser comparado à igreja. Ela é superior a todas as outras instituições, porque ela foi plantada por Deus, porque Deus, por meio de Cristo, nos ama. E essa é a primeira verdade que Paulo coloca para nós. Uma igreja gloriosa é uma igreja que tem plena consciência de que nós somos um povo amado. Daqui uns dias o povo vai esquecer o título do time do coração, mas nós nunca esqueceremos o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor por isso. Em segundo lugar, a igreja é esse povo que entende que Cristo se entregou por ela. Cristo se deu pela igreja, Cristo se esvaziou da sua glória, e se esvaziando da sua glória, Ele se encarna entre nós, Ele se entrega em paixão, em vivência, para resgatar os perdidos. E nessa perspectiva, Jesus se entrega totalmente à missão dada por Deus e fala o seguinte: eu entendo, ó Pai, a tua vontade. Por várias vezes e por várias ocasiões no seu ministério, algumas pessoas tentaram antecipar alguns momentos, e Jesus falava assim: não é a hora, daqui a pouco vai chegar um momento. E Jesus então vai com a sua paixão e se entrega na cruz. Ele sofre, Ele carrega a cruz, Ele padece, Ele se entrega. Isso é amor, porque amor não é discurso, amor é entrega, amor é doação. Você conhece gente que diz eu te amo com a boca, mas que não demonstra com nenhuma atitude? Conhece? Conhece? Ah, eu te amo. E a gente até banaliza essa expressão, né? Eu te amo. E a Bíblia vai dizer para nós que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós não precisamos, segundo John Stott, procurar no dicionário qual é a expressão do amor, porque o amor para nós está revelado na cruz. Para o mundo,
o símbolo do amor é uma cruz. Não, é um coraçãozinho. E para nós é a cruz. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê, a gente visualiza, a gente imagina o sofrimento de Cristo e a gente diz: obrigado, Senhor. Obrigado porque fazemos parte desse povo que é amado. Obrigado porque houve uma entrega. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. E Ele morreu na cruz, cabalmente, para selar a minha vida e a sua vida e nos dar a certeza da vida eterna. Agora, veja que tudo isso é para mostrar para nós que Deus está preparando a sua igreja. E haverá um dia da apresentação. Eu não sei vocês, mas particularmente fiquei impactado com 2 apresentações até agora. A do coral de ontem foi magnífico. Quem concorda comigo? Foi magnífico, magnífico. E a apresentação das crianças. Eu quero ouvir vocês naquela última canção, como que é? Não é em vão. Aquela lá acho que vai ser bem forte também. Mas aí, falando com as crianças de manhã, uma das crianças falou assim para mim: pastor, estou nervoso, porque tem apresentação hoje. Mas por que nervoso? Vocês cantaram aqui já tantas vezes. Não, é uma música diferente, a gente nunca cantou. Eu fiquei pensando nisso, porque Paulo está dizendo que a igreja vai se apresentar. Lembrando que a igreja é o quê? É a noiva de Jesus. Então vai haver uma apresentação. Agora, a pergunta é: será que nós estamos nos preparando para a apresentação final? A irmã Cleusa hoje nos lembrou o texto de Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Haverá um encontro da igreja, da noiva com o noivo. E como nós, como noiva de Cristo, estamos? Será que nós estamos sendo embelezada pela palavra? Será que nós estamos sendo lavada pela palavra? Será que nós estamos sendo completamente santificada como igreja, como noiva? Porque haverá uma apresentação. Se fosse hoje a apresentação, como nós, como Igreja Batista Nova Canaã, nos apresentaríamos a Jesus? Como seríamos avaliados? Quem aqui já passou pela ocasião do casamento sabe que o noivo fica aguardando ansiosamente a noiva. Vocês casaram agora há pouco tempo, né? Pois é, então. Você foi privilegiado, hein, meu irmão? Vigia, hein? Vigia. Eu me lembro aqui na Igreja Central, nossa igreja mãe, quando lá naquela época tinha uma porta de madeira e tinha um vidrinho. E eu estava lá, Rafael, esperando a Natália no altar. Pensa, Mário, num cara nervoso eu estava. Você ficou nervoso, Lucas? Eu fiquei nervoso. Mas quando eu vi o rostinho redondinho da Natália no vidrinho, porque não pode ver a noiva, né? A noiva tem que se preparar, tal, tem aquele negócio. Quando eu vi aquele rostinho lá, eu falei assim: ela é linda, ela é maravilhosa. E Jesus tem que olhar para nós e falar assim: que igreja bonita, valeu a pena morrer na cruz do Calvário. Olha que povo amoroso, olha que povo que valoriza a minha obra, olha que povo bonito. Eles são lindos, eles são belos, eles buscam as virtudes espirituais, eles se dedicam à oração, eles são um povo santo, eles gostam da evangelização. Que igreja maravilhosa, parabéns. Venha. Agora veja comigo que a primeira expressão de Paulo é gloriosa. Dá uma olhadinha comigo aí no texto, quando ele fala que nós seremos apresentados a Deus, versículo 27, como igreja gloriosa. E gloriosa aqui, eu fui fazer a lição de casa, é em glória, ou seja, uma igreja cheia de esplendor, de rara beleza. A nossa beleza como povo de Deus não se dá por conta do nosso templo. A nossa beleza se dá pelos milagres de Deus que existe aqui dentro. Ninguém fala amém. Você é um milagre, a sua família é um milagre. Se Deus não te amasse, você não estaria aqui. E a nossa igreja é um povo bonito, porque tem muitas histórias, tem muitos milagres de transformação, e muitos ainda veremos, e por isso ela é cheia de glória, cheia de resplendor.
Aí alguém chega para nós, como foi ontem, e falaram assim, o pessoal lá de Louveira, mas vocês construíram tudo isso daí no tempo da pandemia? Falei, a construção para nós foi tranquila. Agora, a questão foi arrebanhar o povo e segurar o povo. Olha que igreja bonita. Aí o pastor falou assim, tá bonita a igreja, hein? Que igreja bonita, que igreja gloriosa. Eu fico imaginando o elogio de Jesus para nós, você imagina? Parabéns, irmãos que ficaram carregando cadeira, caixa, construindo, pintando, fazendo mutirão, fazendo limpeza, enchendo bexiga, para impactar vidas. Parabéns! Igreja gloriosa, igreja bonita, igreja onde a gente vê a operação de Deus, onde a gente vê o milagre de Deus, onde a gente vê pecadores se arrependendo, onde Deus ouve as nossas orações. Ou Deus não ouve as nossas orações? Deus nos atende, Deus nos concede a sua graça. Quando falta recurso, Ele concede o recurso para a igreja continuar, dar mais um passo. E a igreja deve ser gloriosa, repleta de gente, de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, que cura, que liberta, que restaura e que traz vida, paz e esperança. Igreja gloriosa. Igreja onde a gente chega triste e sai animado. A gente chega um pouco abatido e sai revigorado. E aí alguém encontra a gente e fala assim, mas está diferente? Fala, estou na glória. Minha igreja é abençoada, igreja gloriosa. Agora, gloriosa aqui também no sentido figurado, de tornar grande. Eu gostei disso. De tornar grande, de fazer com que a missão seja levada adiante, de que mais pecadores sejam alcançados. E aí a igreja precisa transcender a sua localidade. E nesse sentido eu acho muito interessante, porque na pandemia a gente teve esse entendimento de que a nossa igreja não é apenas e tão somente uma igreja local. Nós temos um CEP, correto? Nós estamos aqui, mas a nossa mensagem não fica somente aqui. Antigamente nós falávamos apenas de igreja local, e na pandemia a gente aprendeu, e eu ensinei à igreja, que nós somos local, nós somos do globo. Quem lembra na pandemia o pessoal da Espanha assistindo a gente? Quem lembra? Do Uruguai assistindo a gente. Não sei se você lembra e se você resgata na sua mente os relatórios do Facebook. Os países que mais consomem o nosso conteúdo no Facebook, por exemplo, são os países africanos. Interessante, de língua portuguesa. Eles estão olhando e acompanhando o que está acontecendo na igreja. Vocês vão se lembrar, por exemplo, Lucas, que aquela irmã lá do Ceará, do interior do Ceará, acompanhava as nossas aulas de EBD para poder fazer as aulas dela, para ela poder dar aula para os seus pequenininhos lá no interior do Ceará. E ela segue a gente até hoje no Instagram, e a nossa igreja está aqui, servindo aqui, mas a nossa voz e essa mensagem está sendo ecoada para muitos lugares. Louvado seja Deus por isso. Por isso que ela é gloriosa, porque ela também tem uma missão grandiosa. Nós estamos, sabe aonde, nesse exato momento? Nós estamos lá no interior do Amazonas, porque a nossa oferta missionária chega lá e tem crianças ribeirinhas sendo atendido pelos dentistas missionários batistas, porque a nossa oferta chegou lá. Temos crianças que saíram da Cracolândia, estão nos lares batistas, sendo atendidos com dignidade, porque você oferta para uma missão grandiosa, gloriosa. Temos homens e mulheres que saíram das ruas por conta da sua oferta, e por isso o trabalho da igreja é um trabalho glorioso, é grande. Rafael e Lucas estiveram comigo, nós fomos lá no centro dos refugiados afegãos, mais de 150 pessoas sendo acolhidas pela glória de Deus, um povo que a gente não conhece, que a gente tinha medo deles, mas quando nós andávamos, eles olhavam para nós e falavam o seguinte: obrigado porque vocês são brasileiros, mas vocês têm muito amor no coração e acolheram a nossa família, as nossas crianças entre nós, obrigado pelo amor. É uma igreja gloriosa, cheia de poder,
cheio de glória, cheio de esplendor, cheio de beleza, porque a gente transcende as nossas barreiras, e nós não estamos apenas e tão somente em Sorocaba. Falamos a partir de Sorocaba, mas falamos a partir de Sorocaba para o mundo. Louvado seja Deus por isso. É gloriosa e vai continuar crescendo. Agora, essa noiva não pode ter mácula, não pode ter mancha. Quem aqui já pingou café numa toalha branca, ou suco de uva, ou vinho mesmo? Vai lá, vamos, pecadores. É duro de tirar? Mancha, é duro. E mancha de sangue, sai. Eu não sei se vocês perceberam, hoje de manhã eu tive um probleminha técnico, né? Eu vim com uma calça branca, sentei num lugar determinado, a Vanessa viu, minha calça manchou, tive que correr em casa trocar a calça. Manchou. Aí mostrei para a Natália, ela falou assim, será que sai? Eu falei, não sei. Agora veja que o texto está dizendo o seguinte: a igreja precisa ser sem mancha, sem mácula. Nós não podemos macular a igreja, manchar a história da igreja, e por isso precisamos cuidar do nosso testemunho, porque o nosso testemunho está ligado à história da igreja. E essa igreja gloriosa precisa de crentes fiéis, tementes a Deus, que se arrependem dos seus pecados, que não mancham a imagem de Jesus. Alguém já disse que o problema não é Jesus, o problema é o fã-clube de Jesus. Quem diz que é de Jesus e não é de Jesus. Conhece gente assim? Que diz que teme a Deus, mas na realidade não teme a Deus. Dá um péssimo testemunho. E veja que Paulo está colocando o seguinte: essa igreja gloriosa precisa ter membros que são santos, que não contaminam o evangelho e que são pessoas puras. Pessoas que precisam cuidar da sua reputação, sem mancha, sem mácula. Porque assim, convenhamos, uma vez que um tecido, por exemplo, e essa é a figura de Paulo, é manchado, demora para sair, não demora. Se manchar uma toalha com suco de uva, demora para sair. Tem que alvejar, tem que cuidar, tem que lavar. Uma mancha na história da igreja, demora para sair? Então, o que Paulo está colocando é o seguinte: vamos cuidar sempre para que não haja nenhuma mancha. E ele vai usar outra expressão, também falando de estética, falando da ruga. Quem tem ruga? Tem gente que está se escondendo, hein? Falei para a Natália essa semana, falei, vai lá na farmácia, compra aqueles, como que chama lá? Como chama aquele negocinho lá? Fui tirar umas fotos para o aniversário da igreja, falei, nossa, será que foi o tempo que eu fiquei internado? Parece que eu de volta, fiquei meio enrugado. Aí eu fui descobrir que tem umas pomadinhas aí boas. Tem, só que custa caro, mas é boa, para tentar disfarçar a ruga. Aí eu mandei para um amigo meu. Aí ele falou, cara, se tivesse dinheiro mesmo, você tinha que fazer, como que chama agora? Harmonização, não? Botox. Harmonização facial. Eu falei, não, os caras vão me esticar tudo lá, parece aqueles carros reformados, não quero não. Aí ele falou, o que você vai fazer? Tem que permanecer com os sinais do envelhecimento. A ruga é um sinal do envelhecimento. Agora, veja que nós temos ruga, mas a igreja não pode ter ruga. Interessante. A igreja sem mancha e sem ruga. E eu fiquei olhando para o texto e falei assim, Paulo, o que você está querendo dizer? O que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: nós envelhecemos, mas a mensagem do evangelho não envelhece. Os céus e a terra passarão, mas a mensagem do evangelho sempre será atual, sempre alcançará as pessoas e sempre será transformadora. Louvado e exaltado seja o Senhor. Essa mensagem do evangelho alcançou o meu bisavô, o meu avô, a minha mãe, a minha avó, me alcançou o meu filho e vai alcançar meu neto e meu bisneto em nome de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz e essa morte é definitiva.
E a igreja sempre vai sendo revigorada. Sabe como Deus cuida da sua igreja? Como Ele tira a ruga da sua igreja? Como a igreja vai envelhecendo, Ele vai cuidando? Por meio da palavra. Ele vai renovando, Ele vai tratando, Ele passa um creminho aqui, Ele cuida ali, Ele abençoa lá. Aí a gente fala o seguinte: não, mas no Nova Canaã quase não tem crianças. Aí do dia para a noite Deus abençoa de tal maneira que agora a gente tem tantas crianças que a gente já não sabe mais como vai fazer. O William estava conversando comigo hoje de manhã, né, William? Falou assim: ô pastor, como que a gente vai fazer? O culto ontem já tinha muita gente, de manhã está lotado. Como que a gente vai fazer? Eu não sei. Não sei. Não sei. Dá para fazer mal um pavimento, Mário? Vamos subir. Vocês estão entendendo? Porque Deus vai renovando. Aí do nada, quando eu cheguei aqui na igreja, as meninas resolveram casar tudo. Quem se lembra? Gente, que foi aquilo? Meu grupo de jovens, falei, agora eu estou perdido. Tem poucas crianças e as meninas casaram tudo, foi embora. O que eu faço? Orar. E não é que Deus está levantando um grupo de adolescentes, e aí nós temos uma classe hoje de 13, 14 adolescentes aqui entre nós, louvado seja Deus por isso, e Deus vai tirando a ruga da igreja. Deus vai cuidando da igreja. Que ela não pode ficar envelhecida. Ela vai ser atual sempre, porque a mensagem dela é eterna, não é do momento. A mensagem bíblica é para sempre. E um dia nós estaremos na eternidade lembrando disso e falando assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor foi tratando, o Senhor foi curando, o Senhor foi restaurando, o Senhor foi abençoando, o Senhor foi trazendo a beleza. De tempos em tempos a gente precisa fazer algumas coisas em nós, cuidado próprio, para recuperar a beleza, sim ou não? As irmãs gostam de fazer unha, levanta a mão aí. Cortar o cabelo, comprar uma roupinha nova. E eu fui esperando para cortar o cabelo perto do aniversário da igreja, eu queria estar bacana ontem. Aí cheguei assim, em casa na sexta-feira, fui no barbeiro. Até o Simeão me elogiou, hein? Foi legal aquilo lá, hein? Você me elogiou lá. Eu coloquei uma foto no Stories. Aí o Simeão falou: ô pastor, tá bacana, hein? Fez a barba, cortou o cabelo, moderninho e tal, não sei o quê. Aí quando meu filho me viu, fui buscar ele na escola, ele falou assim: papai. Eu falei: o que foi, cara? Sou eu. Você tá bonito. Eu falei: não, são os seus olhos. Aí ele falou: quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu falei: não, você já está do meu tamanho, tranquilo. Mas ele percebeu o toque da beleza, e nós precisamos entender e ver o toque da beleza de Deus cuidando da igreja, deixando ela mais bonita, deixando ela mais harmoniosa, deixando ela mais bela, deixando ela mais esteticamente agradável, porque ela é santa, e nós precisamos tratar os nossos pecados. Se ela é santa, eu como membro desse corpo preciso buscar mais e mais a santificação. Precisamos ser irrepreensíveis, não ter nada para ninguém nos acusar, em nome de Jesus. O que nós queremos? Uma igreja santa, uma igreja pura, mas uma igreja que é lavada pela palavra. Caminho para o final, quando Paulo vai falar para nós da purificação. Dá uma olhadinha comigo aí no texto, versículo 26. A fim de torná-la santa, purificando, por meio da lavagem, por meio da limpeza, por meio do banho. E é claro que Paulo aqui está retomando o conceito cerimonial do Antigo Testamento e dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ser um povo santo, um povo limpo. Agora, esse ano, ontem fez muito calor, né? Foi o dia mais quente. Acho que hoje não bateu o recorde ainda, eu acho. Ontem eu usei até terno, hein? Foi terrível, hein? Foi amor aquilo lá, hein? Quente. Mas esse ano também fez muito frio. Quem lembra da época do frio? Na época do frio, o Timóteo não queria tomar banho. Mandava ele tomar banho, eu falei: não, vou tomar banho daqui 2 dias.
Nem suei. Você tá sujo, cara? Não tô, não. Tá sim. Vou te colocar na banheira. Coloquei ele na banheira quando ele era nenenzinho. A água ficou daquele jeito. Aí mostrei para ele, tá aí vendo aí, ó, como que tá sujo? Não tá não. Falei, olha o cantinho da sua unha. Vai tomar banho, rapaz. Porque tem crente que acha que ele não está sujo. Tem crente que acha que não precisa tomar banho. E veja o que Paulo está falando. Como que Deus lava a igreja? Lava por meio da palavra. Se você não ouvir a palavra, se você não estudar a palavra, se você não aprender na escola bíblica, você fica sujo com os conceitos do mundo, com os valores do mundo, com os pensamentos do mundo. E daqui a pouquinho você está pensando que nem o mundo. O que importa é ser feliz. Não, o que importa é agradar a Deus. O negócio de ser feliz aí, quem assina embaixo é o diabo. Seja feliz, siga seu coração, assinado Satanás. O que Jesus falou? Siga os passos de Deus. É o caminho, é diferente. O que o mundo diz? Faça o que você quiser com o seu corpo. Seu corpo, suas regras. O que Jesus diz? Corpo de Deus que deu para você, cuide dele. E aí nós aprendemos isso na onde? Na igreja. E a gente fala assim, mas eu nem estou tão sujo. Aí você ouve um sermão bíblico, você fala assim, eu precisava ser lavado. Lembra de Pedro? Senhor, o senhor não vai lavar meu pé não. Aí Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então lava tudo. E qual que é a minha oração com você nessa noite? Deus, para sermos uma igreja gloriosa e santa, lava a nossa igreja, lava a Igreja Batista Nova Canaã, que a tua graça e a tua misericórdia vá lavando todos os corações, todas as famílias, a começar do nosso pastor, da liderança. Lave tudo, Senhor, tira os pecados, para que nós sejamos uma igreja santa, gloriosa, para a glória do teu nome, que haja transformações, que haja conversões, que hajam pessoas realmente quebrantadas pelo poder do Espírito Santo entre nós, e que surja, emerja entre nós uma geração mais crente e mais piedosa do que a nossa. E eu oro e espero que as crianças, os adolescentes e os jovens sejam mais ousados do que nós temos sido hoje. Encerro meu sermão lembrando, houve alguns americanos que não nos conheciam e nos amaram tanto e enviaram recursos para a gente comprar esses terrenos aqui. Houve um pastor que esteve aqui ontem, vocês conhecem, que amou esse bairro e desejou plantar essa igreja e plantou essa igreja. A minha pergunta é: o que nós deixaremos para as próximas gerações? Eu oro e descanso o meu coração na presença de Deus, pedindo que eu faça a minha parte, que essa igreja seja uma igreja gloriosa e seja uma igreja santa, a começar de mim. Amém.